Estamos no propósito, né? Falando sobre usina de poder. E hoje vai ser sobre a sua vida e a minha vida espiritual. Quando eu pedi a Deus uma palavra, eu tenho o costume de orar a Deus e pedir a Deus o que Ele quer. Porque a gente que lê a Bíblia, né, a gente vê todo tipo de versículo, de estudo, a gente quer falar tudo que a gente aprende. Mas quando se trata de rebanho do Senhor, nós temos que falar aquilo que o Senhor sabe que o rebanho precisa. Enquanto pastores, nós temos que ter esse discernimento. Deus me deu aqui em Lucas 13. Eu vou ler aqui com você, do versículo 6 ao 9 novamente. Diz assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Porque ela ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. Se der fruto ficará, se não der, pois mandarás cortar. Aleluia. Essa parábola da figueira estéril, Jesus estava contando depois do embate que ele teve com os discípulos. Se você começar a ler o capítulo 13, houve um acidente, morreram algumas pessoas, e os discípulos começaram a dizer que aquelas pessoas morreram porque elas estavam em pecado, a casa delas estava em pecado, e Jesus disse, né, você vai ler ali, que se, independente do acidente, se quem está bem não se converter, também não alcançará a salvação. Não é? Deus não está preocupado com o tipo de morte que teremos. Ele está preocupado com a nossa alma do lado dele na glória. Até porque essa matéria ela fica, mas a nossa alma vai para o nosso Criador. Nosso espírito vai para quem soprou o fôlego de vida. E a necessidade de conversão dos discípulos. Se você olhar em volta aqui, só tem discípulo aqui dentro. Não temos um visitante. Somos todos discípulos do Senhor Jesus. E precisamos nos converter a cada dia. Precisamos, sabe, viver em novidade de vida. Eu tive um pastor durante a minha adolescência e juventude, que ele pregava muito sobre novidade de vida. E eu entendia que novidade de vida não era fazer a mesma coisa. Novidade de vida era procurar algo diferente na presença do Senhor. Procurar evoluir, procurar aprender, procurar saber mais de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabe, meus irmãos? Estamos vivendo uma geração de coisas prontas. Não é? É o forno que faz pronto, é fry, é o micro-ondas, é várias coisas que a gente quer pronta, a lasanha pronta, que não esquenta no meio. Tem um macete aí, mas depois pergunta quem faz, que sabe que tem macete para esquentar no meio. Mas as coisas são prontas. Mas Jesus estava ensinando os discípulos a olharem com outros olhos. A gente às vezes se preocupa muito com o outro. Se fosse eu que estivesse pregando lá, ia pregar assim, ia pregar assado, eu ia pular, ia dar cambalhota, glória a Deus, eu vou estar aí sentado, ouvindo você falar, quando for a sua vez. Mas a gente tem essa coisa na nossa cabeça, essa fantasia, essa coisa, sabe? Mas com o Senhor não é assim. Ele usa a nossa vida de multiforme graça. A resposta do Senhor vem de onde Ele quer nos responder. Sabe, o homem que veio pegar os frutos da figueira, ele veio 3 anos pegar os frutos da figueira, mas eu estive pesquisando, e a Bíblia, gente, é muito lindo. A Bíblia ela tem umas coisas bem interessantes. A figueira, ela era plantada junto da vinha, né? E vinha dá o que, gente? Uva, figueira dá
Figo, glória a Deus, isso aí, gente. Então, o figo era plantado junto da vinha, porque a vinha, o chão da vinha ali tinha muito nutriente, era um ambiente propício, era fresquinho, era bem ornamentado. Se você for ver onde eles plantam, né, a uva é bem bonito, até de se ver. E a figueira estava ali plantada. E ela deu seus frutos, mas de repente ela parou de dar os frutos. Sabe, Deus tem conhecimento dos meus e dos seus problemas. Você pode ver a árvore já tem várias estações. A primavera, onde as flores são lindas, o outono, onde vai caindo, o inverno, onde já não tem, e o verão, onde vai crescendo tudo de novo. Assim é o ciclo da natureza, sabe? E a nossa vida, ela tem essas estações, mas em todas elas o Senhor está cuidando de nós. Você não deve se sentir deixado porque já não é mais a minha estação. Quando eu era mais nova, nossa, eu fico assim, quando eu venho no culto jovem, vendo eles, nossa, quando eu era mais jovem era assim, eu pulava assim, eu fazia assim, porque olha, era uma época muito boa, diga-se de passagem, na presença do Senhor, uma época muito boa. Ser jovem na presença do Senhor é a melhor coisa, irmãos. E você souber aproveitar com alegria, você vive bem. Então, mas nós temos que ter alegria onde nós estamos, na fase que nós estamos. E aquele homem veio ver se tinha frutos. Que frutos são esses? Em Mateus 3,8 vai dizer assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Foi o tema da conferência jovem do passado. O que são frutos dignos de arrependimento? São atitudes. A árvore come seu próprio fruto, sim ou não? Não. O fruto é para outrem. O fruto é para outra pessoa. Então, Deus espera de nós frutos que sejam agradáveis na nossa casa, na sociedade onde vivemos, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Deus espera frutos agradáveis. Sabe, esse vinhateiro, ele sabia que onde essa figueira estava sendo plantada era um lugar especial. Você foi plantado num lugar especial. Esse lugar está sendo regado pela presença do Senhor. Esse lugar está sendo regado pela palavra do Senhor. Tem pão, tem palavra, tem rio de vida correndo todos os dias aqui de culto, tem. Mas alguns estão como essa figueira, sem querer aprofundar as raízes para receber os nutrientes. O que Jesus disse: quem quiser, venha a mim, beba, e beba da água da vida. Tem que querer. Tem que querer um pouquinho para ser cuidado. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus tratar a tua terra. Às vezes a tua terra está igual daquela figueira, seca, estéril. Deus quer entrar com paz, Deus quer entrar com vida, Deus quer entrar com graça, Deus quer entrar com resistência. Queridos, o apóstolo Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uma pessoa resistente permanece independente da estação que está passando. Nosso Deus não é um Deus que não entende as estações que nós estamos passando. Ele entende o momento que nós estamos vivendo, mas nós precisamos resistir, sabe, às tentações, resistir às opressões e oposições, fazer as coisas na igreja quando está tudo bem. Oh, maravilha! Parece que o tempo não passa, mas fazer quando está em tempo de guerra é difícil. É quebrando uma pedra a cada culto, uma pedra a cada vez, uma pedra a cada semana, um propósito cada dia por cada coisa. Mas o Senhor quer forjar pessoas resistentes neste lugar, amém? Você precisa ser resistente. Você precisa ser como o cedro do Líbano. Nós ouvimos muito disso na conferência de mulheres. Você precisa estar ali forte. A figueira era um símbolo de prosperidade para o povo de Israel. Não era qualquer árvore, não.
Porque se você bem sabe, por pesquisar, o judeu não planta qualquer coisa não, igual aqui no Brasil não, né? Jogou, levantou, a gente está feliz. Não, eles tinham critérios para plantar as coisas que eles queriam. E o figo era um símbolo de prosperidade, assim como a uva. E era uma árvore que precisava crescer resistente. Quem lembra da figueira brava que Zaqueu subiu? Era resistente. Para um homem subir e ficar lá em cima, era resistente. O galho não quebrou. Sabe, você precisa deixar Deus adubar a terra do seu coração. Talvez você não saiba que já está morrendo por dentro. Talvez você não saiba que já está nadando e já está prestes a se afogar. Mas o Senhor, Ele nessa noite está lançando pó de salva-vida sobre a minha e sobre a tua vida. Você não vai se afogar nesse mar de tristeza. Você não vai se afogar nesse mar de confusão. Porque o Senhor é o nosso dono. O dono está aqui. Aleluia. E João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim que o jardineiro consegue adubar a terra, com resistência, com amor, com paz, com sua graça e sua vida, sabe, a árvore vai crescendo e vai dando fruto. Mas o fruto precisa permanecer. Esses dias eu estava conversando com a jovem e eu disse: eu queria lhe passar muito mais coisas, mas o seu coraçãozinho ainda precisa ser quebrado por algumas situações. Foi o que o Senhor falou para mim. E eu não tenho essa coisa não, irmãos. E eu, sentada com a pessoa sozinha, eu converso o que Deus falou no meu coração. Sabe? Se a gente deixar o Senhor fazer a obra completa, deixar Ele transformar a obra completa, você vai parar de ligar para pouca coisa. Você vai parar de ligar: falaram comigo, não falaram, deixaram de falar. Você vai parar de ligar: olharam torto, não deixaram de olhar, falaram disso, falaram daquilo. Queridos, onde Jesus estavam os fariseus e saduceus para falar mal dele na face dele. E Jesus ouvia pensamento e ouvia também o mau pensamento. Quando está pronto, o nosso Deus nos levou naquela cruz por nós. E a gente não pode suportar um pouquinho assim de nada. Nos tornamos o quê? Crentes de cristais. Dá um tique assim, plim, quebrou. Não, você foi feito para ser resistente. Você foi feito para ser cedro do Líbano. Você foi feito para ser o filho, a filha que Deus escolheu para estar na presença dele. Porque não foi você que quis vir, foi o Senhor que te escolheu. Não foi você que quis nascer, o Senhor que te escolheu desde o ventre da tua mãe, ainda substância informe. O Senhor te escolheu e te designou para uma grande obra. Para uma grande obra. Mas se a tua terra ainda está seca, porque você não deixou o jardineiro adubar. Quem mexe com terra sabe. Adubar a terra tem que tirar, tem que bagunçar. Às vezes o Senhor está bagunçando a nossa vida para poder ajeitar. Mas a paciência, a impaciência reina. Não, Jesus, isso aqui está muito difícil. Não, está doendo. Não, está difícil. Deixa Deus tratar. Sabe, feridas precisam ser raspadas para o remédio entrar, para que elas possam ser curadas. As feridas não são curadas, passou por cima do curativo, já estava, não, tem que abrir, tem que raspar e tem que tratar. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus é o nosso bálsamo, Ele é nosso remédio, Ele é aquele que veio para tratar do nosso coração, para adubar a terra do nosso coração com aquilo que é bom. Com aquilo que é bom. Nosso fruto precisa permanecer. Sabe, eu me alegro muito quando às vezes eu coloco a foto da igreja de alguma coisa que aconteceu e um ex-liderado, minha líder, quanta saudade. E eu olho a foto, mas quem é essa pessoa? Porque cresce, né, de época diferente, mas quem é essa pessoa? Eu era jovem, eu falei assim, nossa, éramos, né? Éramos jovens. Mas os frutos permanecem.
Não fui eu que plantei, mas eu ajudei o Senhor a regar. Você pode ajudar o Senhor a regar uma vida. Você pode ajudar o Senhor a regar uma vida, a fazer aquela terra ficar fértil de novo. De novo, irmãos. Aquela figueira já tinha dado fruto uma época, mas chegou uma época que a terra saturou. Tem hora que a vida fica difícil, tem hora que o coração começa a ficar congelado na presença do Senhor, mas deixa Ele cavar essa terra e colocar o que é bom. Sabe, permita Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. O Senhor tem paciência para cuidar de nós. A sua graça e misericórdia para tratar a esterilidade. Quantos crentes estéreis, irmãos, se você for fazer uma entrevista aqui, botar uma fila, não digo nem eu, pastora, mas você, falar assim, vem irmão, o que você gosta, o que você faz? Você vai descobrir talentos aqui que você nem imaginava. Sabe, existem talentos aqui. Mas assim como na parábola dos talentos, o que você está fazendo? Você está escondendo debaixo da terra? Nós acabamos de ler, para que vales e deis frutos. O talento é para ser multiplicado. O que Deus te deu de bom é para ser multiplicado, irmão. É muito fácil chegar e sentar no banco de igreja e ficar sentado. Oh, maravilha, eu já tive nessa posição. É muito bom, até que o Senhor falou, levanta, senão tu não vai embora. Vão querer. Minhas palavras, eu não disse isso. Foi minhas palavras agora aqui com você. Ele falou, levanta, vão querer, senão tu não vai. Sentadinha aí, minha filha, não vai cair do céu não. Eu tive que fazer a obra, aquilo que o Senhor mandou, para a gente poder voltar. Sabe por quê? Deus não trabalha com zero. O que a viúva tinha? Um pouco de azeite e um pouco de farinha. Agora nós não queremos dar nada para o Senhor, nada. Não estou falando de recurso, estou falando aqui de vida espiritual. Não queremos dar nada para o Senhor e queremos que Ele faça tudo por nós. Nós não podemos ser essa geração. O Senhor nos chamou para estar na obra deles, firme e constante, sempre abundante, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Não é em vão nós estarmos aqui toda quarta-feira orando por aqueles pedidos. Se você for abrir aquele caderno ali, a fila só cresce. Algumas pessoas já receberam, outras estão para receber, mas o Senhor tem estado neste lugar para responder as orações. Mas é necessário pedir ao Senhor para tirar a impaciência. A impaciência. As coisas não vão estar do nosso jeito sempre. Se coloque no lugar daquela figueira. Você gostaria de ouvir? Ó, tá bom não, vou te cortar. Mano, triste. Triste. Então o vinhateiro disse, me dá mais um ano. Me dá mais um ano, me dá mais um pouquinho de tempo, que eu vou adubar. Se não der certo, aí você corre. Sabe, o nosso Deus é um Deus de recomeço. É um Deus de novas fases. É um Deus que sobe os degraus conosco. Mas se tiver que recuar o degrau, Ele também vai conosco. Mas Ele não deixa de estar do nosso lado. Não deixa. Mas é necessário que a gente queira crescer na presença do Senhor. E crescer dói, irmão. Pergunta para um adolescente de 15, 16 anos, vocês estão no corpo. É o osso esticando. Temos que crescer dentro de cada estatura. E crescer dói. E crescer espiritualmente implica em renúncia. Renúncia. Aqui está fresquinho, tem ar-condicionado. Mas volta lá. A gente está falando de tempo de 3 anos, né? Volta 3 anos, 4 anos lá, quando o sol vinha de lá e batia aqui na nossa face, aqui na minha face, e não conseguia nem abrir o olho na administração, porque o sol fazia sua máquina, que eu já sou. Resistência. As coisas não ficam ruins para sempre. As coisas elas melhoram. Mas se você não persistir, se você não deixar Deus cuidar de você, você não vai ver aquilo que o Senhor tem na tua vida. Persista, não tema os olhares e as falas negativas, porque o Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e Ele não falhará.
se casar. Mas aí eu me casei. Quem casou nova igual a mim sabe o que eu vou falar. Casei achando, eu casei com 19 anos. Eu casei achando, né, que conto de fadas. Mas até que as responsabilidades vieram junto com o casamento. A obra do Senhor, irmãos, é linda no começo, mas conforme a gente vai avançando na presença do Senhor, há responsabilidades. Nós não podemos querer o bônus de ser salvo sem ter o ônus de caminhar com Cristo na vontade dEle. E a Bíblia vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é fácil, mas o Senhor, Ele nos ajuda a carregar essa cruz. Ele nos ajuda a nos manter de pé. Quando Deus se compromete em cuidar da nossa terra, você tem que tirar a mão. Fala para o seu irmão: tira a mão. O que é tirar a mão? Aí fala no ouvido de um, fala no ouvido de outro, fala no ouvido de Deus, fala no ouvido... Calma. Tira a mão. Fecha a boca. Adora-se. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Quando Deus ia falar com o profeta, Deus dizia: profeta, ponte de pé. Eu quero falar contigo. Sabe, às vezes a gente está tão triste, tão derrotado, que o nosso ser está lá no chão. Mas reúne as únicas forças que você tem nesse joelho fraco, nessa mão cansada, e levanta para servir ao Senhor. Para onde a gente vai não há obra, para onde a gente vai não há nada o que fazer, é seguir o juízo. Mas não tem obra para fazer, onde a gente vai? É aqui. Algumas pessoas falam: pastor, como é que tu não fica cansado? Eu falei: irmã, enquanto Deus está me dando saúde, eu vou fazer a obra do Senhor. Eu preciso que Ele me dê mais saúde, porque mais coisa eu preciso fazer para abençoar outras vidas. Porque o fruto não é para ficar jogado na beira da árvore apodrecendo. Os teus talentos não é para ficar só para você e você olhar: ai, eu canto também no meu chuveiro. Ai, eu toco também na minha varanda. Ai, eu interpreto tão bem quando eu vou fazer aquele papel lá com a minha filha para alegrar ela. Dê ao Senhor que é dele. Quando Jesus foi falar para Pedro: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele não estava brincando. Tudo que temos e somos vem do Senhor. Até a vontade de adorar vem do Senhor. Não é minha, não é sua. Você não está aqui porque você somente quis. O Senhor colocou no nosso coração um desejo de estar na casa dele, porque Ele sabe o que nós precisamos e Ele está pronto a nos dar. Mas há um esforço, há um caminho a seguir. E Jesus não vai nos dar somente aquilo, irmãos. Nós estamos querendo, Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Que a gente precisa. A mulher cananeia, quando ela se aproximou de Jesus, e para alguns historiadores e pregadores, Jesus deu um fora na mulher. Né? Não vou deitar os cachorrinhos daquilo que é da mesa dos filhos. Mas aquela mulher sabia com quem que ela estava falando. Até da mesa dos seus senhores cachorrinhos comem. Sabe, Deus não está querendo nos dar migalhas como foi com a mulher cananeia. Nós somos nação santa, povo adquirido, povo escolhido do Senhor. Nós fomos resgatados por um preço de sangue. Deus quer nos dar o melhor, colocar o melhor na nossa terra chamado coração. Sabe, nas nossas emoções, Deus quer tratar a nossa vida espiritual de tal forma, de que quando vier a luta e você estiver balançado, alguém perguntar: meu irmão, que cara é esse que está acontecendo? Irmã, está acontecendo, mas Deus é fiel. Porque Ele é. Ele não deixou de ser porque não nos deu. Ele não deixou de ser porque não nos ajudou. Ele não deixou de ser porque não fez aquilo que o nosso coração quer. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Maldito é o homem que confia no homem. Mas o Senhor, Ele é fiel. É fiel. Sabe? Confia no Senhor. Deposita a tua confiança naquele que pode. Às vezes a gente ora por alguém, ora, faz propósito,
sobe monte, desce monte, faz tudo o que tem que fazer. Aí você diz: Jesus, por que não acontece? Entrega na mão daquele que pode fazer e descanse. Eu não sou Espírito Santo, nem você é Espírito Santo para convencer o coração de ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então entrega na mão do Senhor. Sabe, a falta de frutos para aquela figueira ia resultar no juízo da parte do Senhor. Irmãos, nós não podemos brincar de ser crente. Não podemos brincar de estar na casa do Senhor. Não podemos estar aqui como um clube social. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando. E dar fruto começa em casa. Porque aquele que não cuida bem da sua casa é pior que o infiel. É pior que aquele que não conhece a palavra. Nós temos que dar fruto primeiro na nossa casa. Sabe? Para que o nosso fruto permaneça. Permaneça. Como foi com a avó de Timóteo, que Paulo falou. Que a sua fé seja como a da sua mãe e da sua avó Lloyd. Uma fé não fingida. Uma fé firme. Sabe, precisam falar de nós até depois de nós, com segurança de que fomos homens e mulheres de Deus, seguros naquilo que estávamos fazendo para o Senhor. Precisamos. Deus é longânimo e misericordioso, mas chegará o tempo que o juízo virá. Pouco se fala no juízo de Deus, mas querido, o grande trono branco vem em Apocalipse. Nós vamos ter que mostrar nas nossas mãos. Já é a terceira pregação que eu falo sobre isso. Vamos ter que mostrar nas nossas mãos. Aleluia. Em Lucas 20, de 12 e 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Você está preparando a sua alma para enriquecer? Você está preparando a sua alma para viver bem? Você está preparando a sua alma só para ser feliz? Você está preparando a sua alma para dizer: na minha casa não falta nada porque eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Irmãos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor é quem dá saúde para se trabalhar muito. O Senhor é quem abre a porta para se trabalhar muito. O Senhor é quem dá vigor para se trabalhar muito. O Senhor é que dá criatividade para desempenhar um trabalho diferenciado. Essa criatividade que você tem foi Deus que te deu. Mas o que nós temos preparado quando Ele pedir, e Ele vai pedir, e Ele vai chegar até nós. Tem fruto aí? Tem obra aí? O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na tua mão? Você está multiplicando? A gente estava no carro conversando sobre política, porque o Uber deixou o assunto de política num volume altíssimo, maior do que o volume da minha voz agora com vocês. Estava alto. E a gente falava que a pessoa que estava comentando, vou falar que está filmando, não deixou sucessores. Ele foi a cara do partido, não deixou sucessor. Se morrer, acabou. Não tem ninguém que suceda. Isso não pode acontecer conosco. A nossa família precisa continuar o legado de servir o Deus que nós servimos. Eles precisam conhecer o Senhor. Pastora, mas eu não estou vendo isso agora. Mas o Senhor é poderoso para fazer acontecer. Nós somos a geração que conheceu Deus bem depois de Abraão. Mas nele foram benditas todas as famílias da terra. Começa a plantar nessa terra aí que Deus já está adubando. Começa a colocar a semente. Como você quer colher uma família abençoada, uma casa próspera na presença do Senhor, se você não planta semente? Se lá não canta um louvor, se lá não se abre o salmo, se lá não se fala de Deus, é preciso falar do Senhor. É preciso falar de Deus. É preciso dizer quem é Deus na nossa casa. Sabe? Porque aquele que é muito lembrado é aquele que toma o lugar. Deus precisa se lembrar da nossa casa. Assim como Obed-Edom teve a sua casa, sabe, abençoada. Nossa casa precisa ser abençoada de verdade. Mas você precisa deixar Deus cuidar da terra do teu coração.
Eu preciso deixar Deus cuidar da terra no meu coração, para que a minha árvore possa crescer e dar fruto. A árvore já está em pé, você já está aqui na presença do Senhor, você já está caminhando, mas os seus frutos precisam ser vistos e precisam ser dignos de arrependimento, precisam mover em pessoas quem é Jesus na sua vida, na minha vida. Não dá para ser pastora só de nome. Quando alguém me chamar lá no meu portão, ei, faz uma oração aqui, eu tenho que estar pronta para fazer oração, eu tenho que estar pronta para acudir, eu tenho que estar pronta, às vezes até para levar para casa, como aconteceu em Manaus. Eu levei uma jovem para casa. Tem que estar pronto, tem que estar pronto para produzir, porque o nosso Deus, sabe, irmãos, esse fruto espiritual precisa explodir no físico. Não podemos ser filósofos e teólogos do Evangelho. Nós temos que ser ouvintes e praticantes dessa palavra viva, desse Evangelho que transforma, dessa palavra que cura, salva e liberta. Nós temos que praticar. 70 vezes 7 é o perdão. Já é a terceira vez que eu falo dessa parábola também aqui, desse acontecimento. Pedro aborrecido porque estava sendo cobrado imposto. Eu não sei o que está te aborrecendo, porque o homem está te cobrando. Mas assim como Jesus disse, eu vou dizer para a nossa vida hoje, 70 vezes 7 é o perdão. Quando aqueles soldados estavam ali jogando sorte, tão perto de Cristo e longe da luz, e Jesus olhou para eles e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É até o fim. Não se trata de nós, sabe? Se trata do Senhor a quem servimos. Pastora, meu coração está sangrando, está doendo, a minha alma está querendo enforcar, minha mão está querendo... Não. Querido, resiste na presença do Senhor. Deixa Deus encher a terra do teu coração com paz. Deixa Deus encher a terra do teu coração com a palavra dele. Deixa Deus encher a terra do teu coração com longanimidade, com domínio próprio, com amor, com temperança, com justiça. Deixa Deus encher. Sabe por quê? Um dia essa palavra que está sendo pregada aqui, assim com liberdade, eu falando e vocês ouvindo, não vai poder mais ser. Ou você vai ser crente, ou você vai ser crente. Porque senão o dono da vinha vai vir e vai cortar. Não é uma palavra fácil de dizer, mas nós precisamos caminhar para a salvação. Nós precisamos deixar, sabe, de moleza e caminhar para a salvação. O Evangelho não é para pessoas fortes, é para pessoas fracas que creem no Deus forte, mas que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me, ajuda-me. Jeremias, como estava no seu chamado, eu comentei na reunião da intercessão, disse: Senhor, tu me enganou, tu disse que eu ia ser profeta das nações, eu estou no poço. Há momentos assim: Pai, tu falou lá, tu prometeu lá, olha o que está acontecendo aqui. Mas do Senhor é o tempo, irmão. O tempo do Senhor não é o Cronos, o tempo do Senhor é o Kairos, é o tempo dele, é a hora dele, mas é certo que ele fará. Aleluia. O livro de Salmo vai dizer que ele vai fazer a nossa justiça, sabe, brilhar como o sol do meio-dia. Pastor, eu estou sendo muito injustiçada. Eles acham que estão certos, elas acham que estão certos, mas não estão. Se o teu Deus é o mesmo do meu, o teu desejo, o teu juízo vai brilhar como o sol do meio-dia. Aleluia. Não te cabe, não me cabe essa raiva toda, esse ódio todo, essa coisa toda que o inimigo tenta colocar na terra do nosso coração, porque não se engane. Naquela figueira ali, se o Senhor não colocar adubo, vai vir alguém que vai colocar o que não presta. Deixa Deus encher o teu coração da graça, do amor, da paz. Deixa Deus encher o teu coração da vida. Da vida. Sabe, Zaqueu, quando recebeu Jesus em casa, irmão que está errado sabe que está errado.
está errado, sabe que está errado. A Bíblia não relata o diálogo que Jesus teve com Zaqueu na íntegra. Mas Jesus vai dizer: hoje veio salvação à tua casa. Porque Zaqueu se moveu a devolver tudo aquilo que tinha pegado a mais. A conversão que Jesus estava querendo para os seus discípulos é uma conversão, sabe, genuína. Não é uma conversão de julgar. Nós somos juízes, nós somos atalaias que dizem: o Senhor está voltando, é tempo de estar aos pés dele. E Zaqueu devolveu tudo aquilo. E você acha que é fácil? Pensa aí na nossa conjuntura, né? Não posso falar de sendo filmado, né, meu Deus? Essa filmagem. Na nossa conjuntura, a pessoa lá começar a devolver o que tirou, desde lá daquele outro lado do colo, né? Quem é da minha idade sabe o que eu estou falando. Desde lá que tirou tudo, a pessoa começar a devolver, ia ser uma benção. Mas aqui eu fui com as suas próprias pernas. A questão é na nossa conversão que você vai ter que andar com a sua própria perna para resolver. Não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, não vai ser seus pastores, muito menos seus líderes. É a sua própria perna que vai ter que andar para consertar as coisas diante da direção que o Senhor vai te dar. Mas o Senhor é contigo, Ele te garante. Sabe, nós temos vivendo uma era que as pessoas acham que tudo é vergonha. Não, se me chamar atenção na frente, é vergonha, irmão, já fui chamada atenção na frente. Quantas vezes? Mas muitas vezes. Por Deus, então, várias. Por Deus, então, várias, né? Não podemos, irmão, estar com vergonha daquele que nos chamou. O livro de Salmos vai dizer que a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, aleluia. A vara é para quê, irmão? Para que é a vara? Quem é mãe e pai aqui? Corrigir. A vara corrige. O Senhor tem vara para mim e para você, tem. E Ele corrige. E Ele puxa. Quando Ele me deu essa palavra de tarde, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu consiga trilhar esse caminho, porque o tempo está difícil, as palavras são contrárias. Se você estivesse aqui no meu lugar e visse algumas expressões, talvez você parasse de falar e sentasse. Mas o Senhor nos chamou para uma grande obra, não podemos descer. Não podemos desanimar por olhares, por não, irmão, não. Porque Jesus não desanimou, Ele não desceu da cruz. Ele foi até o fim. Porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Não nos escolhemos a Ele. Ele nos escolheu. Ele te chamou. Ele precisa cuidar da terra do teu coração. Ele precisa cuidar da terra da tua mente. Ele precisa colocar as coisas no lugar. Mas você precisa deixar o Senhor colocar as coisas no lugar para que você possa dar fruto. Pastor, eu não consigo sair disso aqui. Quando eu chego aqui, eu paro. Aí eu discuto, eu saio de uma igreja, vou para outra, chego na outra, eu ando, paro. Deixa Deus cuidar da terra do teu coração. Porque onde o Senhor coloca a mão, há crescimento. Onde o Senhor coloca a vontade, a palavra dele, há crescimento. Não perca a sua alma com coisas que vãs, irmãos. Sabe? Que nós temos preparado para o Senhor. Eu acho um versículo que me consola. Leandro, quando eu penso em trabalho, nas coisas que faltam, você também acredita que seja assim. A Bíblia vai dizer: aos seus amados dá enquanto dorme. Senhor, eu estou preocupada até as tampas. Tu diz que aos seus amados tu dá enquanto dorme. Está tudo na mão dele. Está tudo na mão dele, irmão. Está tudo na mão dele, está tudo na mão dele, José. Está tudo na mão dele, Thelma. Está tudo. Tudo. Não há o que eu e você possa fazer para adiantar aquilo que já está na mão dele. Mas nós precisamos cultivar a vinha que é a nossa família.
Sabe, aquela figueira talvez estivesse plantada em um outro lugar ruim. Ela ia dizer, eu estou assim porque eu estou num lugar ruim. Mas ela estava plantada junto às uvas, um lugar próspero, sabe, a terra boa. Anda com quem tem de Deus para te dar. Ouça quem tem de Deus para te dar. Sabe, para de andar com essas amizades que só te puxam para baixo. Para de ouvir essas coisas que só te carregam para o chão. O Senhor tem mais para mim e para a tua vida. O nosso ouvido precisa ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Sabe, o nosso coração precisa ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas se eu deixo o meu ouvido ouvir qualquer besteira e acredito na besteira que estou ouvindo, querido, o Espírito Santo não divide espaço com ninguém. Ou você dá prioridade ao Espírito Santo de Deus, outra coisa vai querer a prioridade. Nós somos do Senhor. Ele tem desejo de nos ver frutificar em frutos a 100 por 1. Deixa Deus cuidar da tua terra. Deixa Deus cuidar do teu coração. Deixa Ele resolver esses problemas aí que tu está achando que pode resolver. Aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer aquilo, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Calma, fala pro teu irmão, calma. Calma. Deixa Deus falar por você. Deixa Ele falar. Sabe? Ele é justo juiz. A Bíblia vai dizer que nós temos um advogado. Nosso advogado não dorme. Sabe? Ele não é aquele advogado comprado por mais um pouco de dinheiro. Eu falo o contrário, não. Ele é aquele justo juiz. Deixa Deus falar por você. Deixa Deus consertar as coisas. Sabe, irmãos? Acontecem muitas coisas aqui na IVEC. Muitas coisas. Mas o que Deus tem ensinado, o Espírito Santo de Deus tem ensinado para mim e para o pastor Claudemir, é que Ele é o dono da igreja. E tem coisas que Ele vai resolver nos corações. A nós, cabe falar disso aqui, ó. Cabe falar dEle. Cabe falar do que Ele pode fazer. Então aquieta teu coração. Aquieta tua alma. Deixa Deus cuidar da terra do teu coração. Deixa Ele colocar o que é bom, para que você possa dar fruto e ver o seu desenvolvimento, sair do lugar, espiritualmente falando. Tem coisas, irmãos, que dependem mais da gente. Depende. Assim como o Zaqueu foi com a sua própria perna, pedir perdão e devolver, a mulher lá foi pedir vasilhas para os vizinhos. Tem que ter atitude. Não dá para querer de Deus sem dar nada. Nós precisamos ter atitude de adoração, atitudes de confissão, atitudes de quebrantamento diante do Senhor. Nós temos orado para que Deus dobre o coração da igreja também, não só nossos joelhos, mas dobre o nosso coração, porque um coração quebrantado Deus não despreza. Não traga isso para a sua vida espiritual. Deixa Deus colocar o que Ele tem que colocar no teu coração. Tira os cambistas, tira os maus sentimentos, tira o que está atrapalhando Deus te ajudar. Deixa Deus te ajudar. A gente acha que pode, mas o Senhor é que pode tudo em nós. Vamos dobrar nossos joelhos, amém?